Hoje resolvi trazer mais uma recomendação de mangá que, por sinal, é uma obra bem recente. Mas como eu gostei muito do primeiro capítulo, então nada mais justo do que comentar um pouco sobre ela. E eu falo que é bem recente porque, se não me falha a memória, o primeiro capítulo saiu esse ano no início de novembro. Mesmo eu tendo só lido um capítulo, me parece muito promissor, então é basicamente uma aposta minha. Não sei se vai estar na thumb ou no título do vídeo, mas eu tô falando de Jushin no Katana. Bem, esse mangá começa com uma leve apresentação da história, obviamente, onde podemos ver que existem 12 tribos que estão em guerra, e claro, isso é explicado mais à frente, mas o que vocês precisam saber é que cada tribo tem sua própria especialidade, seus poderes mais especificamente. E aparentemente essa guerra entre eles é por causa de seu território, pelo domínio para ser mais exato. Dito isso, aqui descobrimos que a princesa Ibusuki participou de uma reunião entre os líderes de cada tribo, para assim discutir uma maneira de parar com essa guerra que já estava se prolongando por muito tempo. E a ideia foi criar um festival, onde inúmeras batalhas irão rolar entre os lâminas ferais. Eu acho que assim se pronuncia, mas beleza. Que são basicamente guerreiros que irão representar suas tribos, sendo 5 lâminas ferais de cada tribo, sendo cada um atribuído ranks de 1 ao 5, na questão de poder, no quesito de poder. E através dessas batalhas é como será decidido quem governará tudo desse território que envolve todas as tribos. A ideia não é realmente das melhores, mas foi um meio imposto por um ancião durante a reunião, com aparentemente todas as tribos de acordo, exceto a tribo dos coelhos, já que essa tribo não teria ninguém qualificado para competir em algo tão importante assim. Mas, por sorte, como mencionado durante a reunião, as tribos não precisam necessariamente escolher seus guerreiros de suas próprias raças. Eles poderiam recrutar guerreiros de outras tribos também. Com isso dito, temos mais algumas explicações sobre o conceito dessa obra, onde os lâminas ferais são guerreiros que podem canalizar um poder ki único de suas tribos em suas lâminas. E os 5 melhores ganham uma numeração estampada nas costas, se baseando na sua classificação de poder. O problema é que a tribo dos coelhos tem a madeira como ki, que permite a eles controlarem as plantas, sendo assim algo que não pode ser usado em combate aparentemente. E por isso eles não têm nenhum espadachim bestial. E também é por isso que a princesa coelho está à procura de guerreiros para esse festival de batalhas. Basicamente, a princesa coelho quer encontrar a tribo dos gatos, que diz a lenda que eles quase governaram toda a ilha há muito tempo atrás, instalando terror e desespero nas 12 tribos. No entanto, essa é uma tribo que está desaparecida nessa época do presente da obra, e é aparentemente a única esperança da tribo dos coelhos. Até podemos ver que a princesa mais uma amiga delas estão empenhadas nisso, porque se elas não conseguirem a vitória, muito provavelmente irão virar escravos e a princesa poderá cair nas mãos de um qualquer, sabe? Bem, por fim, quando a heroína consegue encontrar o local da tribo dos gatos, é literalmente uma espécie de vila deserta caindo aos pedaços, onde ela até encontra algumas anotações onde falam que a tribo foi aniquilada por um velho e uma criança. E bem quando ela encontrou seu objetivo, alguns guerreiros aparecem e atacam a princesa e sua amiga, que como consequência a heroína acaba caindo em uma espécie de riacho. Mas por sorte e por coincidência do roteiro, é aqui que o protagonista masculino dá as caras, salvando a princesa de seu afogamento. Até tem uma interação um tanto quanto curiosa que após a princesa Ibusuki gritar porque ela estava com o Zopai de fora, o protagonista fala algo como: as fêmeas têm uma voz bem aguda, nos dando a entender que esse protagonista aqui aparentemente nunca teve nenhum tipo de relação ou sequer viu uma mulher na vida. E isso vai se provando verdade conforme os dois vão interagindo a partir desse momento, onde gera umas boas cenas de comédia, que será um gênero presente nesta obra. Nesse lugar também acaba aparecendo um velho, onde esse até menciona que ele e o Hajimaru, que é o protagonista, estão nessa ilha remota há uns 1000 anos e nunca encontraram ninguém. E claro, talvez seja só o jeito de falar, mas de uma coisa vocês podem ter certeza, porque ligando os pontos, aqui temos um jovem e um velho, e quem dizimou a tribo dos gatos, assim como relatado antes. Então já podemos deduzir que esses dois não são pouca coisa. Só são meio estranhos no quesito de personalidade, mas isso se deve ao fato deles não terem interagido com ninguém por muito tempo. O velho até confirma que foram eles que acabaram com a tribo dos gatos,
Mas como ele é meio esquecido, aparentemente com Alzheimer, a heroína não dá muito crédito a isso. E uma cena engraçada que vale a pena ser mencionada também é quando o Hajimaru decide por si próprio que a Ibusuki será sua esposa, simplesmente porque sim. Mas se tu parar pra pensar, isso é uma característica da raça do Hajimaru, mas já já vocês vão entender melhor isso. E durante uma dessas interações entre o protagonista e a heroína, quando entram no tópico de alimentação, o Hajimaru faz uma pergunta um tanto quanto estranha, que não eram as fêmeas que faziam a caça do grupo. Eu realmente gostei que o autor vai dando essas dicas da raça, da tribo do Hajimaru, mas sem ele simplesmente falar o que é. E quando chega no final do primeiro capítulo, tu vai entender que tudo isso que eu falei tá fazendo sentido, vai fazer sentido. Bem, durante essa conversa entre eles dois, a Ibusuki até menciona um pouco sobre o festival e sobre as outras tribos também, onde descobrimos que a tribo dos dragões tem um exército invulnerável, a tribo dos tigres possui técnicas inigualáveis de assassinato e a tribo das cobras são os mestres em estratégia, cada tribo com sua especialidade, sabe? Nesse momento também acabam aparecendo os guerreiros que estavam atrás da princesa anteriormente, mas é também um momento B10 do Hajimaru onde ele mostra um pouco de seu poder como espadachim e convencendo de vez a Ibusuki que esse é o cara certo para o festival de batalhas. Com certeza a arte ajudou muito nessa cena, nos mostrando o quão poderoso é o Hajimaru. E finalmente revelando a tribo dele, a tribo dos leões, sendo o Hajimaru o rei leão de Juba Preta, pelo menos assim que ele nos é descrito. E é aqui que o Hajimaru decidiu ajudar a sua esposa, entre aspas, nesse festival. E antes de eu dar minhas considerações finais, eu vou até deixar uma menção à peculiaridade da tribo dos coelhos, onde quando o macho encosta em uma fêmea, podemos dizer que ela fica bem animadinha, vamos dizer assim. Dando a entender que terá um pouco de ete nesta bela obra também, sabe? Tudo isso que eu falei até agora é sobre o primeiro capítulo. Eu realmente gostei da premissa das tribos e dos guerreiros ferais e da própria arte do mangá também. Pelo que pude perceber, será uma história que contará com gêneros como ação, fantasia, comédia, romance e talvez um pouco de ete. É um mangá muito promissor, realmente muito promissor. O protagonista masculino tem um jeito meio estranho, mas eu achei muito engraçado quando combinado com a heroína principal. Então esse casal tem meu selo de chip aprovado. O jeito é torcer para que a história tome um excelente rumo pela frente. Agora eu quero que você vá, leia e tire suas próprias conclusões no geral. E no mais, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima. Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.